Vocês sabem o total de proposições em prol da mulher tramitando nesse exato momento, a nível federal? 587 proposições. Era 400 e poucos até agora há pouco. Agora foi para 587. Dá para crer nisso? Dá para levar a sério as mulheres dizendo que ainda não atingiram a igualdade com os homens? Além de que atingir a igualdade há décadas, agora possuem privilégios que estão anos-luz na frente dos homens. Nós precisamos de ações mais contundentes. Por isso a importância dos homens não entrarem em vínculo afetivo com mulheres. E tem mais, nós precisamos mudar o nosso comportamento com relação às mulheres comuns. Aquelas que não temos vínculo afetivo. Porque elas estão abusadas, ofensivas, estão achando que estão no pedestal. E que os homens precisam fazer o que elas mandam. Comigo elas não se criam. Me tratou mal, achando que porque a mulher vai sair de lombo liso, se enganou. Eu devolvo a ofensa na mesma moeda. Isso vale tanto para homens como para mulheres. O que acontece é que hoje em dia as mulheres acham que nós não podemos reagir. Ofensas de homens sempre nós reagimos, mas as ofensas das mulheres nós sempre engolimos com farinha. Está na hora de mudar isso. Não precisa apelar para a violência física. Vocês podem responder à altura das ofensas com palavras apenas. Mas cuidado, se você estiver em vínculo afetivo, o perigo se torna muito pior. No meu entender, a luta do movimento dos direitos dos homens surtirá pouco efeito. Porque entrar em debates no legislativo com esses políticos nossos é a mesma coisa que entregar de bandeja tudo que as mulheres feministas e intoxicadas de feminismo querem. O único que iria ir contra todas essas pautas feministas seria eu e mais alguns donos de canais masculinos. Mas qual seria a votação das mulheres em nós? Por isso eu sou da opinião que sem massa crítica razoável, a luta em âmbito legal está longe de se concretizar. E precisaríamos de uma bancada com no mínimo um representante por estado. Senão seremos fritados naquele antro de Brasília. Outra coisa que eu penso há muito tempo. Qual seria o alcance, qual seria o teto de alcance dos canais masculinistas? Será que chegaremos a um patamar e estacionaremos? Como fazer para manter a fidelidade do público e um bom número de visualizações dos conteúdos? Se vocês repararem, quanto mais inscritos, menos visualizações o canal tem. Tem canais com 600 mil inscritos e que tem vídeos com 10 mil visualizações. É raro o canal que atinge 15, 20% de visualizações. Somente quando surge um assunto bombástico, eles atingem 50%, 70% de visualizações. Este é um problema que nós temos que resolver. Se a média começar a cair, é sinal que ou os que já sabem das artimanhas feministas não estão prestigiando o canal, ou que o canal não está conseguindo atingir novos inscritos. Ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Pense nisso. Agora vejam se
se nós não estamos em uma sociedade delirante. Eu disse aqui que as pautas feministas não teriam fim. Sempre haveria uma reivindicação. E as mulheres, em geral, vão apoiar esses privilégios. E a contaminação é geral. As desculpas mais esfarrapadas, elas dirão. E elas ficam magoadinhas. Mas o pior nem é isso. O pior é ver homens da tua convivência levando a coisa na brincadeira. Não comentam, não debatem, não dão pio sobre assuntos que poderão ferrar com eles mesmos. É isso que eu chamo de alienação em último grau. Como diria Esther Vilar, homens domados. Agora vejam só essa notícia. Senado aprova mais de 20 projetos em favor das mulheres no primeiro trimestre. O Senado aprovou mais de 20 projetos da pauta feminina no primeiro semestre de 2019. São proposições que garantem, por exemplo, acesso das mulheres marisqueiras. Até isso. As políticas públicas disponíveis para atividade pesqueira no Brasil. PLC 47/2017. Vagas em escolas da educação básica mais perto de casa para filhos ou dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica. PL 1619/2019. Igualdade no valor de premiações para homens e mulheres em competições esportivas que envolvam recursos públicos. Eu já tinha abordado esse assunto aqui. PLS 397/2016. E aplicação de multa para empresas que praticam discriminação salarial. PLC 130/2011. Isso aqui é redundância, porque já está na CLT esse tipo de coisa. A senadora Leila Barros, PSB Distrito Federal, destaca o mérito das propostas aprovadas. Eu queria saber quem é que votou nessa mulher. A parlamentar cria a sessão deliberativa. Cita a sessão deliberativa de 12 de março, quando foram aprovadas propostas como o PLS 514/2015, que assegura o direito das mães de amamentar em local público ou privado sem sofrer qualquer impedimento. Eu não sabia que existia impedimento de mulheres amamentarem em lugares públicos. Sinceramente, é cada proposição uma mais esdrúxula do que a outra. Na mesma sessão, o Senado aprovou o PLS 282/2016, que obriga os condenados por violência doméstica e familiar a ressarcir os cofres da Previdência Social por benefícios pagos às vítimas agredidas em decorrência desses crimes, como licenças médicas, ressalta a senadora. Todas essas ações mostram que a bancada feminina no Senado está unida na aprovação dessas pautas e para desenvolver ações que resultem em políticas públicas fortalecedoras da emancipação da mulher. Avalia. O que é que eu estou sempre dizendo aqui? Mulheres políticas legislam em causa própria. Não pense que elas estão interessadas em diminuir a burocracia dos órgãos públicos, os impostos, nada disso. É só pauta que as favoreça. Sintonia. Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Simone Tebet, MDB, Mato Grosso do Sul, afirma que o maior ganho foi a sintonia entre os parlamentares. Nós conseguimos sensibilizar os senadores do sexo masculino e com isso tudo ficou mais fácil.
sensibilizar os senadores masculinos. Se elas sensibilizarem mais ainda, os senadores começarão a ir ao plenário de maquiagem. A senadora Elisiane Gama, cidadania do Maranhão, também comemorou a aprovação das propostas, frisando que a bancada feminina tem avançado em diversas frentes. Impedimos retrocessos, como a eliminação de cotas para mulheres na política, e progredimos no endurecimento da pena para o homem agressor, por exemplo. São pontos importantes, frutos de um entendimento conjunto do presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre. Sempre tem os homens no meio. Com a presidente da CCJ, cujo papel é preponderante para avançarmos nos projetos desta natureza. Guardem o nome desses homens. São traidores, populistas e sem honra. Continuando. Embora considere louvável a aprovação de matéria em benefício das mulheres, a senadora Soraya Tronic, PSL do Mato Grosso do Sul, defende uma atenção dos parlamentares também voltada para outros grupos da sociedade. Direitos humanos são para todos. E a gente precisa evitar esforços também em favor dos demais vulneráveis, como as crianças e os idosos, cujas estatísticas de violência e abandono também são chocantes. Notem que a palavra homem não existe no vocabulário dessas mulheres. Se você for um homem de 18 a 60 anos, você está fora da jogada. Já a senadora Zenaide Maia, do PROS, Rio Grande do Norte, pondera sobre a necessidade de atuação feminina em áreas como orçamento e tributação. Por exemplo, esses também são assuntos de mulher, defende. A gente pode fazer muito mais. Somos minoria, mas nosso olhar é muito mais amplo do que simplesmente sobre as questões de empoderamento. E o mundo todo já acordou para isso. As mulheres não precisam ser maioria na política. Porque elas, de algum modo ou de outro, elas convencem os homens a fazer o que elas querem. Segundo semestre, tramitam no Senado mais de 50 projetos da bancada feminina. Leila Barros adianta, após o recesso parlamentar, que pretende articular a aprovação do máximo de proposições possíveis, não só no Senado, mas também na Câmara dos Deputados. Temos mantido diálogo com as deputadas e os deputados para dar celeridade, quer dizer, dar mais rapidez, à pauta das mulheres, que é uma pauta de todos, sem lado nem partido. Realmente uma pauta de todos, porque os homens serão os que vão bancar todos esses privilégios das mulheres. Veja alguns projetos em tramitação no Congresso. PL 2235, 2019, reserva 30% das vagas parlamentares de cada partido para candidatas mulheres. PL 655, aumenta as penas para os crimes de estupro e de estupro de vulnerável. Todos esses projetos aqui são de 2019. PL 748 propicia pleito eleitoral mais igualitário e com condições justas de competição. PL 1054 regula testes de aptidão física por candidata gestante em concurso público. PL 1541 prevê instrumentos de respeito à cota de gênero nas disputas eleitorais. PL 672 criminaliza a discriminação e o preconceito relativos à identidade ou à orientação sexual. PL 2491 garante e guarda preste atenção nessa aqui.
Garante guarda unilateral ao genitor não responsável por violência. Olhem aqui o cavalo de Troia feminista. A mulher faz um registro na lei Maria da Penha e ganha a guarda unilateral. Vejam só a sordidez desse projeto. E foi proposto por um homem. PL 1414. Criminaliza o stalking, perseguição e invasão de privacidade persistente. Também já comentei aqui. PL 556. Aumenta a pena para o pai que auxilia a gestante a provocar aborto. Olhem essa aqui. Elas querem o direito ao aborto sem serem criminalizadas. Mas se for o homem a propor o aborto, aí ele será criminalizado. PL 1419. Impede a posse de arma de fogo ao agressor, mesmo não sendo criminoso contumaz. PL 848. Incentiva campanhas para a redução da gravidez na adolescência. Se vocês querem diminuir a gravidez na adolescência, é só parar de incentivar as separações. Está comprovado que filhos de mães solteiras estão mais suscetíveis à criminalidade e à gravidez precoce. PL 549. Assegura proteção a torcedoras. É aquele projeto lá dos cantos machistas. PL 598. Inclui nos currículos da educação básica a prevenção da violência contra a mulher. PLC 54. Olha só isso aqui. Garante drenagem linfática pelo SUS. Não. É impossível isso. Drenagem linfática pelo SUS. E os caras ainda me vêm falar em enxugamento da máquina pública. Essa aqui é de 2018. Mais uma de 2018. PLS 2205. Garante divulgação de diferença salarial entre homens e mulheres. PEC 01 de 2018. Amplia licença para adotantes. PLS 446 de 2018. Torna crimes hediondos a lesão corporal dolosa, gravíssima e a lesão corporal seguida de morte. Mas atenção, só vale para mulheres, crianças e idosos. Ou seja, as mulheres são consideradas fracas. Elas mesmas admitem isso. PLS 398 de 2018. Estimula a participação da mulher nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Imaginem de onde que sairão esses recursos. PLS 116, 2018. Reserva cargos de direção, chefia ou assessoramento para mulheres. Olha só, 40% dos cargos de chefia, de direção e chefia. É o fim. E aí, salvadores da civilização, o que me dizem disso? Acabou, cambada. Vocês já sabem o que tem de fazer. Participar o mínimo dessa patifaria feminista toda. É o que resta por enquanto para nós. Era isso aí por hoje, pessoal. Mais uma dosezinha cavalar de empoderamento feminino. Era isso aí.